Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! É hoje Flamengo e Bolívar. Jogaço! É o jogo do ano até aqui para o Mengão, hein? É vencer ou vencer. Separei para vocês este corte do programa Sport Center da ESPN Brasil e temos aqui também o treino do Mengão, o último treino para pegar o Bolívar. Galera, acabou agora Milionários e Palestino, o jogo ficou em 1-1. Resultado muito bom para o Flamengo. Muitos queriam que o Milionários vencesse, só que o empate também foi muito importante para o Flamengo e eu vou explicar no final do vídeo. Agora, vamos curtir aqui este corte que eu separei para vocês e tem em seguida o treinamento do Mengão, é bem rapidinho e no final eu vou falar aqui o que pode acontecer nesta noite de quarta-feira. O Flamengo só precisa vencer o Bolívar para assumir a segunda posição. Cara, e na última rodada o Flamengo recebe o Milionários, que já está eliminado da Libertadores, não tem chance nenhuma mais. Então, isso foi muito bom pelo empate de hoje. Vamos lá para o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como creditou. Simbora, vamos lá. Ah, mas é muita pressão para esse jogo. O torcedor não quer nem imaginar, não é só o torcedor. A diretoria, Tite, jogadores, nem imaginar não vencer esse jogo. Imagina um projeto, todo time que está na Libertadores tem um projeto de vencer, mas uns sabem que tem mais chances, outros menos, uns são azarões. Mas o Flamengo não, o Flamengo estava naquele pote ali de times considerados bem favoritos pelo elenco que tem. Então aí chega nessa situação, já é meio vexatório chegar nessa situação. Ah, melhorou o clima? Melhorou, venceu o Corinthians. O Corinthians está numa zona do rebaixamento aqui, né? Então, assim, tem camisa, tem toda a tradição, mas futebol, o Corinthians não está jogando tudo isso, a gente tem visto. Então, alivia, o ambiente fica melhor, claro, ganhar é melhor do que perder. Estava muito tenso do jeito que vinha, dá uma relaxada no Tite, mas pero no mucho. Mais pero no mucho, porque imagina se não conseguir essa vitória e ver a classificação indo por água abaixo, com todos os projetos que fizeram, investimentos, né, com a diretoria e com a frustração já do ano passado. Mas acho que isso não vai acontecer, não. O Bolívar hoje já não é um Bolívar do passado, que só vencia quando estava na altitude. Exatamente. Não é, que esse Bolívar melhorou. Mas espero que ele não tenha melhorado a ponto de vir surpreender aqui o Flamengo. Ano passado ganhou do Palmeiras lá, chegou aqui e tomou de 4. Não sei se esse ano ele tomaria de 4, não. O Flamengo 1-0 já tá bom. É um Flamengo que tem de impor o seu futebol, mas assim, que semana para o Flamengo? Porque é uma semana de duas decisões. O jogo contra o Corinthians já era uma decisão, a pressão era muito grande, conseguiu impor seu futebol. Inclusive com a boa notícia, Lohan. Sim. Agora precisa impor mais uma vez. E é mais uma decisão, Zupac. Parece que tem Vasco no final de semana. Então. Ainda tem isso, entendeu? Que é o maior rival ali. Sábado esse jogo. Então é uma semana intensa, uma semana tensa e intensa. O Flamengo precisa vencer o jogo, né? Assim, mesmo que o Flamengo vença, a gente vai olhar para a classificação de uma maneira muito próxima, mas para a primeira colocação com alguma reticência, porque o Bolívar fecha em casa contra o Palestino, né? O Flamengo fecha em casa com o Milionários, o Bolívar fecha em casa com o Palestino. Enfim, é improvável que o Bolívar deixe pontos pelo caminho. Então o Flamengo tem que, no primeiro momento, pensar em classificação. E para isso a vitória amanhã ela é fundamental, ela é imprescindível, para num segundo momento ver o que é que tem que acontecer para ser primeiro lugar. O que o Flamengo mostrou de crescimento do jogo contra o Palestino para o jogo contra o Corinthians dá um alento de que as coisas podem ser melhores contra o Bolívar. Mas o Bolívar é um time bem organizado, é um clube bem estruturado, que vem melhorando a sua performance dentro de Libertadores. Como o Mauro falou, embora tenha perdido para o Palmeiras em São Paulo no ano passado, na fase de grupos, fez uma boa classificatória, né? Chegou à próxima fase. Então, assim, não deve ser um jogo fácil para o Flamengo, mas a evolução que a gente viu no final de semana, ela pode servir de combustível para a gente esperar que isso seja visto outra vez. E o ambiente vá aos poucos distensionando, porque é um caldeirão, né? O Flamengo vive um caldeirão e na Libertadores ele pode ficar mais perigoso. E cada vez o Tite ganha um elenco mais credenciado. Esse Lohan é muito bom, mas não tem espaço ainda para ser titular.
se o Arrascaeta voltar. tiver, né? Mas são jogou, muitos jogou jogos muito sem o bem. Arrascaeta também, né? São muitos, e Copa América e tal. É. E esse menino é muito bom, sim. E como as coisas andam muito rápido no futebol, né? Tendo uma vitória amanhã, uma vitória no fim de semana, aí são 3 vitórias seguidas em jogos muito importantes, aí fica mais aliviado para o restante da temporada. Ainda falando de Libertadores, o assunto é o Flamengo. É jogo importantíssimo em casa contra o Bolívar. É vencer ou vencer na vida do rubro-negro. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo pela Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, contra o Bolívar, aqui mesmo no Maracanã. Um jogo muito decisivo, porque o Flamengo tem de vencer as suas 2 últimas partidas em casa para tentar seguir vivo na competição sul-americana. Depende, claro, ainda de outros confrontos, como, por exemplo, Milionários e Palestino, que vai ser disputado nesta terça-feira. Mas o Flamengo tem de vencer. É o terceiro colocado do grupo E, tem 4 pontos, está atrás de Bolívar, que tem 10, e também de Palestino, com 6 pontos. O Milionários é o lanterninha, com 2 pontos conquistados até agora. Para essa partida, o técnico Tite não vai contar com o Pulgar, tampouco com o Bruno Henrique. Os dois têm problema no tornozelo esquerdo. Por outro lado, o Pedro, que saiu no intervalo da partida contra o Corinthians no último fim de semana, Campeonato Brasileiro, ele sente um incômodo no adutor da coxa direita, mas não teve lesão, então vai jogar um jogo muito importante do Flamengo, até porque o Gabigol, tanto quanto fora de forma, e o Carlinhos não está inscrito na Copa Conmebol Libertadores. Jogo muito importante, o Arrascaeta também deve ser relacionado para essa partida, foi relacionado no jogo contra o Corinthians, longe ainda das condições ideais, volta de lesão muscular, não entrou em campo contra o Corinthians, então vai ser analisado quantos minutos ele pode ter contra a equipe boliviana. O Lohan foi muito bem contra o Corinthians, uma assistência e um gol, então o garoto tem boas chances de ser mantido na equipe. O Flamengo precisa, repito, dessa vitória contra o Bolívar para seguir bem vivo na Copa Conmebol Libertadores. O tempo muda, assim como a vida pode virar de uma hora para outra. Apesar das nuvens no céu do Rio de Janeiro, a expectativa é que a coisa clareie para o lado do Mengão nesses 2 jogos em casa que fecham a fase de grupos da Libertadores. A começar nesta quarta, contra o Bolívar no Maracanã. Motivos para acreditar, a nação já mostrou o que tem. Se apresentou o Lohan, bom passe pro Pedro, driblou para marcar! Pra comemorar! Gol! E quando se trata do Flamengo ao lado da nação no Maracanã, os números realmente têm impressionado na temporada 2024. São 87,2% de aproveitamento jogando em casa no ano, com 11 vitórias e 1 empate em 13 jogos. E nessa quarta, parceiro, o Maracanã vai pulsar de novo. Até porque mais de 50 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada.
Agora sim, galera, vamos fazer aqui as contas. Bolívar, 10 pontos, Palestino 7, Flamengo 4, Milionários eliminado da Libertadores, 3 pontos, não tem chance nenhuma mais, galera. É isso mesmo que vocês ouviram, está eliminado da Libertadores. O Flamengo tem que fazer o dever de casa, joga no Maracanã lotado com apoio da torcida. Só vencer o Bolívar, assume a segunda posição, chega a 7 pontos. Por exemplo, o Flamengo vencendo o Bolívar por 1-0, ficaria com 4 gols a mais que o Palestino, assumiria a segunda posição. Na última rodada é a seguinte, o Flamengo recebe o Milionários, que não vai ter mais interesse, eu creio, né, porque já estará eliminado da Libertadores. Se ele vencesse o Palestino hoje, seria ruim, porque ele chegaria vivo ainda lutando por alguma coisa, uma vaga na Sul-Americana. Então, galera, este empate entre Milionários e Palestino foi muito importante para nós. Foi bom sim para a gente, tá? O Flamengo só depende dele. Se vencer os 2 jogos por 1-0, ele se classifica em segundo lugar. Agora, dependendo de resultados, se o Flamengo vence o Bolívar e na última rodada o Palestino vence o Bolívar e o Flamengo vence o Milionários, o Flamengo tem ainda a oportunidade e chance de terminar em primeiro lugar do grupo. Só que daí tem que descontar 6 gols de diferença. O saldo do Bolívar é de 6 e o saldo do Flamengo hoje é de 0. Por exemplo, se o Flamengo vence o Bolívar por 3-0, a diferença cai para 3 gols. Na última rodada, se o Flamengo vence o Milionários por 2-0 e o Palestino consegue vencer, coisa que eu não acredito, tá? Mas no futebol tudo é possível. Se na última rodada o Palestino venceu o Bolívar por 2-0, o Flamengo ficaria com um saldo superior ao do Bolívar. E daí sim o Flamengo ficaria em primeiro lugar do grupo. Tá feito as contas, gostou? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. É hoje, galera, jogo importante, jogo de vida ou morte, é o jogo do ano do Flamengo até aqui. O Flamengo precisa vencer o Bolívar, cara. Se vencer por 2-3, melhor ainda, valeu? Mas se vencer os 2 jogos por 1-0 cada um, já estará em segundo lugar, garantido ali na Libertadores da América, chegando a 10 pontos. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!